Michael Jackson era literalmente a pessoa mais famosa do mundo. Mesmo assim, no fim da vida, parecia absurdamente sozinho. Um cara amado por milhões, seguido por câmeras o tempo todo, idolatrado em todos os cantos do planeta, mas que de alguma forma continuava distante de todo mundo. Ele entrou na fama só com 5 anos de idade. Desde criança, nunca teve a chance de viver uma vida normal. Antes de entender o que era fama, identidade ou até quem ele realmente era, a vida do Michael Jackson já tinha saído completamente do normal. Nada seguia as regras comuns. A mente dele parecia funcionar em outra frequência. Ele praticamente não teve infância. E a vida adulta acabou virando uma busca constante por algo que ele tinha perdido cedo demais. E a mídia transformou isso em piada. Criaram o apelido Waco Jacko. Um apelido usado de forma pejorativa, principalmente pela imprensa britânica, para retratar o Michael como alguém estranho, maluco. Waco em inglês significa algo como pirado, maluco, excêntrico de um jeito estranho. Jacko era uma forma caricata e meio debochada de chamar Jackson. O apelido virou símbolo de como a imprensa preferia transformar sua dor e comportamento incomum em entretenimento. Mas e se esse rótulo escondesse algo muito mais sombrio? E se as partes mais estranhas da vida do Michael Jackson não fosse sinal de loucura, mas cicatrizes deixadas com esse choque de genialidade, trauma, isolamento, tudo dentro de uma só pessoa? Porque quando você olha de perto, a história dele fica muito mais perturbadora do que qualquer manchete conseguiu mostrar. Michael Jackson não entrou na fama como a maioria dos artistas. Ele praticamente foi jogado dentro dela antes mesmo de ter uma infância de verdade. Com só 5 anos, já fazia parte do grupo da família que viraria o Jackson 5. Ensaiava com os irmãos mais velhos enquanto outras crianças estavam preocupadas com escola, desenho, brincando na rua. E o contexto muda tudo. Não era aquele começo glamouroso de estrela mirim de Hollywood. Ele vinha de uma família de classe trabalhadora de Indiana, onde a música não era diversão, era quase uma obrigação. O pai deles, Joey Jackson, comandava tudo com uma pressão absurda, colocando os filhos em ensaios longos e cansativos. Vários relatos descrevem um ambiente pesado, baseado no medo, onde errar não fazia parte do aprendizado. Errar tinha consequências físicas. Enquanto o público via um garoto sorridente, acertando cada nota perfeitamente, os bastidores a realidade era bem mais pesada. Existia disciplina, cobrança, aquela sensação constante de que o futuro inteiro da família dependia de uma criança ser perfeita. E conforme o grupo começou a crescer, se apresentando em boates quando Michael tinha 7 ou 8 anos, cercado de coisas que crianças nem deveriam presenciar, não era uma infância mágica de estrela mirim. Era uma rotina puxada, cansativa, cheia de pressão, vivendo o tempo inteiro rodeado por adultos, expectativas adultas e ambientes adultos. Enquanto isso, a própria infância dele parecia existir do outro lado do vidro. O próprio Michael contou um momento que resume isso perfeitamente. Ele lembra de estar indo para o estúdio, olhar para a janela e ver um parque do outro lado da rua cheio de crianças brincando. E ele começou a chorar, que aquela vida estava ali, tão perto, mas não era para ele. Quando Jackson 5 começou a pegar palcos maiores, ficou claro que o Michael não era só uma criança talentosa. Era uma criança que comandava tudo. Isso mexe com a cabeça de qualquer um. A primeira sensação de valor que ele teve não veio de carinho ou proteção. Veio de impressionar desconhecidos, de ser perfeito no palco. Por isso a infância dele não foi só diferente, foi totalmente anormal. A fama não apareceu depois que ele criou uma personalidade. A fama veio antes de tudo. Ele passou o resto da vida tentando descobrir quem ele era longe dela. E quando você cresce assim, a vida adulta não parece liberdade. Parece uma corrida eterna atrás de uma infância que nunca existiu. Quando o Michael finalmente teve a idade de entender o que era ser alguém, o mundo inteiro já tinha decidido o que ele deveria ser. Aos 8 anos, depois de assinar com a Motown, ele deixou de ser apenas uma criança talentosa, virou uma marca global. A voz, a imagem, até a personalidade dele eram controlados o tempo todo. As entrevistas pareciam roteirizadas, o sorriso era obrigatório, mostrar fraqueza não era opção. Naquele ponto em diante, a vida dele aconteceu em público, não em particular. Enquanto outras crianças iam para a escola, Michael estudava entre ensaios, aviões e quartos de hotel. A infância dele acontecia nos bastidores. Mais tarde ele disse que a escola parecia algo distante, quase fictício, como um lugar que ele visitava, mas nunca viveu de verdade. E isso pesa muito, porque é justamente nessa fase que a maioria das pessoas descobrem a sua personalidade. E o Michael simplesmente pulou essa parte. Os sinais dessa confusão apareceram desde cedo.
Em entrevistas na adolescência, ele parecia travar em perguntas simples sobre si mesmo, sobre o que ele gostava, quais eram seus hobbies, suas opiniões. Muitas vezes deixava outras pessoas responderem por ele, como se tivesse aprendido a performar uma personalidade antes mesmo de construir uma. Quando a voz dele começou a mudar no começo dos anos 70, Michael ele entrou em pânico com a ideia de perder justamente aquilo que fazia o mundo amar ele. Aos poucos ele foi se isolando, ficando mais inseguro, mergulhando ainda mais no perfeccionismo. E não era só medo da carreira acabar, era uma crise de identidade. Porque se a voz dele mudasse, quem ele seria de verdade? Quando começou a carreira solo dele, esse contraste ficou muito claro. No palco, Michael era gigante, confiante, preciso, elétrico, mas longe das câmeras, quem convivia com ele descrevia alguém tímido, estranho socialmente, emocionalmente mais novo do que parecia. Era como se ele não soubesse existir sem estar interpretando o Michael Jackson. E essa desconexão continuou pela vida inteira dele. Mesmo na era Thriller, quando ele era o maior artista do planeta, o Michael supostamente odiava entrevistas, desconfiava das pessoas, evitava momentos sociais espontâneos. A fama não deu confiança pra ele. Na verdade, só tirou. E aqui que é a parte mais pesada de tudo. Michael chegou a admitir que, por dentro, não se sentia realmente adulto. Nem aos 20, nem aos 30. Como se a fama tivesse congelado uma parte essencial dele no tempo. Quando alguém cresce, sem espaço para construir uma personalidade de forma natural, uma identidade, essa identidade não amadurece direito, ela fica presa. Quando isso acontece, a necessidade de conforto, segurança, controle não some. Ela só começa a aparecer de outras formas. Essa busca acabaria se chocando com uma mente que já funcionava diferente da maioria das pessoas. Uma mente brilhante, capaz de criar coisas que mudaram a cultura pop para sempre, mas também marcada por um nível de isolamento que pouca gente conseguiria aguentar. A mente do Michael Jackson não funcionava como a da maioria dos músicos, nem mesmo como a de outros gênios. Mesmo sendo um dos compositores mais influentes da história, ele não sabia ler ou escrever música do jeito tradicional. Não era o tipo de cara que sentava no piano escrevendo partituras. As músicas simplesmente apareciam prontas na cabeça dele. Batida, melodia, baixo, harmonia, backing vocal, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Produtores que trabalhavam com o Michael diziam que isso era até meio assustador no começo. Ele fazia um beatbox com a boca, cantava arranjos inteiros de cordas, imitava linhas de baixo. Do nada, parava a gravação só para corrigir uma nota específica. Não porque estava errada na teoria, mas porque não soava igual ao que ele escutava na mente dele. Aquilo não vinha de estudo técnico, era por instinto. Como se a música já estivesse pronta dentro dele, ele só precisasse tirar ela da cabeça e colocar no mundo. Durante as sessões de Thriller, Bad, Dangerous, Michael muitas vezes trabalhava em estúdio quase no escuro, de olhos fechados, deixando o corpo seguir os sons que só ele conseguia escutar. Ele confiava mais no próprio ritmo do que nos instrumentos ao redor. Se a música não batesse com o corpo dele, com o que estava na cabeça dele, ela ainda não estava pronta. Mas esse nível de percepção tinha um preço. Quando sua mente processava música, emoções e imagens numa velocidade absurda, conversas normais começavam a parecer lentas e exaustivas, enquanto outras pessoas ouviam uma simples batida. Michael parecia enxergar o universo inteiro acontecendo ao mesmo tempo dentro da sua cabeça. À medida que a imagem dele, criada pela mídia, ficava cada vez mais exagerada, o foco começou a ir para algo muito mais pessoal. No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, Michael Jackson já não era só observado, ele era analisado o tempo inteiro. Cada aparição virava manchete. Cada foto nova era comparada com a anterior. Em vez de perguntarem o que está acontecendo, a mídia queria saber quantas cirurgias ele fez agora. O que quase nunca explicavam direito é que Michael sofria de vitiligo, uma condição autoimune real que faz a pele dele perder pigmentação. Ele também tinha lúpus, que causava extremo cansaço, dores e muita sensibilidade à luz. Não eram problemas estéticos, eram condições médicas sérias. Mas esse tipo de detalhe não vendia jornal. Conforme o vitiligo avançava de forma irregular pelo seu corpo, Michael começou a usar maquiagem para deixar o tom de pele mais uniforme, só que com flashes fortes, luzes de palco e fotos tiradas o tempo todo. A aparência mudava dependendo do ângulo da iluminação. Isso só fazia os rumores crescerem ainda mais. Cirurgias feitas para reparar danos causados por anos de pressão, queimaduras e estresse passaram a ser tratados como obsessão.
e não como consequência. O mundo começou a agir como se o corpo de Michael fosse prioridade pública. Piadas em programas de TV, capas de tabloides, montagens exageradas de antes e depois perseguiam ele o tempo todo. Imagina, perder o controle da própria aparência, depois virar motivo de piada mundial, justamente por tentar recuperá-la. Esse nível de exposição não só mexeu com a aparência dele, mudou completamente a forma como ele vivia. Michael começou a evitar a luz do dia, reduzia aparições públicas, se isolava cada vez mais, não por vaidade, mas por puro acaso. Porque quando o mundo comenta cada detalhe de sua aparência sem parar, se esconder começa a parecer a única forma de proteção. Que essa necessidade de proteção acabou moldando os espaços que ele criou ao redor de si. Lugares que, mais uma vez, muita gente de forma interpretaria de maneira errada. Enquanto o mundo lá fora ficava cada vez mais cruel e barulhento, o mundo do Michael ficava cada vez mais fechado e difícil de entender. Ele começou a se cercar de coisas que faziam ele se sentir seguro. Animais que não o julgavam, arte que não respondia, lugares onde ele podia criar as próprias regras. Ele tinha animais exóticos, chimpanzés, espécies raras porque eles eram companhia sem cobrança. Animais não ligam para manchetes, fofocas ou rumores. Eles só existiam. E aí veio o Rancho Neverland. Pra muita gente, aquilo parecia exagerado, loucura, mas pro Michael era outra coisa. Era tentativa de construir a infância que ele nunca teve. Parques de diversões, fliperamas, cinemas, tudo ali era uma forma dele viver momentos que ele perdeu quando criança. Pela primeira vez, ele podia escolher quem podia entrar no mundo dele. Pela primeira vez, diversão não via junto com pressão, câmeras em cima dele o tempo todo. Neverland era sobre tentar recuperar o tempo que arrancaram dele. Michael estava tentando viver as fases da vida fora de ordem, tentando sentir uma inocência já adulto, porque nunca pôde viver isso de verdade quando era criança. Psicologicamente, aquilo não era algo aleatório, era uma forma de compensar tudo que ele perdeu. A obsessão dele por arte, objetos históricos e lembranças raras seguiam a mesma lógica. Michael colecionava livros antigos, peças raras, itens de filmes e símbolos ligados a figuras como Charles Chaplin, Walt Disney. Ele estudava a ideia de grandeza quase como um pesquisador, tentando entender como artistas lendários sobreviveram à fama sem serem destruídos por ela. O que muita gente achava de estranho, para ele, era o que ainda mantinha sua mente no lugar. Só que, quanto mais o Michael se refugiava nesse mundo controlado, mais distante ele ficava da vida normal. O conforto virou afastamento, e o afastamento, aos poucos, virou isolamento. Porque chega uma hora em que até o lugar que te protege começa a parecer uma prisão. Principalmente quando o mundo lá fora já não parece mais ser feito pra você. No começo dos anos 2000, Michael Jackson já parecia viver em outra realidade. Mesmo sendo uma das pessoas mais famosas do planeta, ele passava pela vida quase como um fantasma. Coisas comuns às vezes eram impossíveis para ele. Algo simples como comprar roupa ou entrar numa livraria exigia uma operação inteira. Os shoppings chegavam a fechar só para ele conseguir andar sem ser cercado, filmado ou perseguido por câmeras. E isso por si só já fala muito. Em público, Michael usava disfarces, máscaras, perucas, maquiagem, não para chamar atenção, mas para justamente desaparecer, para conseguir sentir um gostinho de ser normal por alguns minutos. A fama tinha chegado num nível em que o anonimato valia mais do que qualquer luxo. Ele vivia cercado por um grupo pequeno de pessoas e muitas dessas relações eram temporárias. A solidão virou parte da rotina. Mesmo no meio de multidões, Michael continuava sozinho. E não era arrogância, era desgaste. Depois de décadas sendo observado o tempo todo, confiar nas pessoas começou a parecer perigoso. Toda a conversa tinha segundas intenções. Todo relacionamento parecia vir com algum interesse escondido. E esse é o lado mais cruel da vida dele. Quanto mais o mundo dizia amar Michael Jackson, mais distante ele parecia ficar de todo mundo. Ele não virou alguém isolado porque queria ser misterioso ou diferente. A verdade é que viver como uma pessoa normal simplesmente para ele deixou de ser possível. No fim, foi esse isolamento que acabou marcando a forma como sua história ficou na memória das pessoas. Não só como a trajetória de uma super estrela gigantesca, mas como a de um ser humano que passou a vida inteira tentando escapar do preço da própria fama. E nunca conseguiu de verdade.